Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Les Misérables Maçons. Meu nome é Vinícius Anaya. Hoje eu estarei trazendo um vídeo que está ligado à série Revelação. Esse vídeo trata dos 3 pilares que estão a corroer a sociedade. E por que é que esses 3 pilares estão a corroer a nossa sociedade? Claro que isso não acontece há poucos anos atrás, já vem de gerações, milhares de anos atrás, e cada vez mais tem se tornado evidente o rumo e o destino que esses 3 pilares dão à nossa sociedade. Vamos começar pelo livre-arbítrio. Tem um vídeo no canal sobre isso, o que é o livre-arbítrio. A partir do ponto que vocês entendem o que é esse livre-arbítrio, o que é esse free will que está sendo defendido, vai se perceber que aqui começa o ponto da discórdia. Aqui é que irá começar toda a dificuldade em rumar para uma sociedade boa e decente. Convido-vos a assistirem o vídeo do livre-arbítrio que tem aqui no canal, para vocês perceberem sobre aquilo que eu estou a falar. A partir desse ponto, a partir do ponto onde o homem pensa que ele pode algo em relação à natureza, ou em relação à divindade, ou em relação a si próprio, dá-se início então a um caminho que vai defender a dualidade. E é com base nessa dualidade que as coisas vão sendo construídas. É claro que a natureza em si, ela trabalha através da dualidade, e é claro, peço desculpas, e é claro também que nós vamos encontrar essa dualidade bem presente dentro das religiões, dentro do caminho esotérico, onde nós temos o bem e o mal, e o próprio Gênesis demonstra isso. A criação, ela existe um lado que é a matéria, o lado físico, o domínio da destruição, onde as coisas são recicladas, por assim dizer, e o outro lado, que é o lado da vida, um lado que representa a luz nesse caso. Muitas das vezes é representado como a luz, mas é a vida, estamos a falar da criação da vida, algo que é menor em termos, uma análise rápida aqui em relação ao Gênesis, demonstra que a luz ela é menor, ela não consegue abranger toda a matéria, ela não consegue abranger toda a escuridão. E também não era essa a vontade de Deus, porque senão, se olharmos na Bíblia, o termo seria diferente. Não seria Deus criou a luz e a noite não absorveu, a noite não aceitou, ou outras traduções consoante vais achar na Bíblia que estiver a ler. O que isso demonstra é que Deus tinha esse desejo de haver matéria e haver espírito. Há outros vídeos, eu explico também sobre a questão da matéria, sobre a questão do espírito. Esse é o primeiro pilar. Essa liberdade transforma-se em libertinagem. E por que ela transforma-se em libertinagem? Porque a pessoa... Eu vou dar alguns exemplos para vocês refletirem, para vocês analisarem e verem esse balanço acontecer. Por exemplo, hoje em dia temos algumas coisas que estão a correr na nossa sociedade. Alguns consideram arte, outros nem tanto. Alguns realmente efetuam um bom trabalho, outros nem tanto. Que é a questão do grafite. Por que que o grafite, quando ele é bem feito, quando ele é bem desenhado, deixa de ser algo bonito e passa a ser algo ao qual está a causar um dano à sociedade? Devido ao facto de ser em excesso. E todos nós sabemos e concordamos, grande parte das pessoas que compreendem o que o excesso significa, sabem que algo em excesso não é benéfico. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa má. E a questão do grafite, por exemplo, eu estou a usar aqui o grafite como exemplo, pense, tu tens um muro na frente da tua casa, ou mesmo um muro da tua casa.
e alguém vai lá e faz um grafite, sem lhe pedir, sem lhe fazer a mínima questão, vai te obrigar a todos os dias, se tu não tomares uma atitude corretiva de ir lá e pintar o grafite no dia seguinte de imediato, vai te obrigar todos os dias a ver aquele grafite. E vai te incomodar, né? Tu vais ter um desenho na tua parede ao qual tu não desejavas, que vai estar a expressar uma ideia política ou um outro pensamento qualquer, whatever. Qual é a intenção da pessoa que fez o grafite? Mas ela não te respeitou. E ela não está a te respeitar todos os dias enquanto aquele grafite lá estiver. Depois, tu estás a colaborar em não respeitar o próximo também. Porque todas as pessoas que passam pela tua rua, passam em frente da tua casa, são obrigadas a ver aquilo. Né? Porque se tu estiveres a conduzir, tu não vais olhar para o outro lado cada vez que passa por ali. Até porque hoje em dia as cidades estão cheias de grafites. Esse é um exemplo do que a liberdade faz, do que esse livre-arbítrio, do que essa libertinagem causa. Um outro exemplo simples, quando estás a ouvir música dentro da tua casa e colocas o rádio alto para que os teus vizinhos ouçam a tua música, também não estás a ser uma pessoa que dá seu respeito, porque não estás a respeitar o teu vizinho. Tu não sabes se o teu vizinho quer ouvir a tua música. Tu não sabes se o teu vizinho está contente em ouvir e gosta daquele estilo de música. Mas tu não te importas com isso. Tu pensas que devido à tua liberdade, tu podes fazer aquilo que queres. Então, tu começas a colocar o rádio, a tua música, alto para que os outros ouçam também. E nem sempre o teu gosto de música pode representar o gosto de outra pessoa. É isso que o livre-arbítrio causa. Ele causa essa ideia de que se pode fazer tudo, mas esquecem daquilo que é importante, respeito. O livre-arbítrio vai sempre, 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 sempre pisar a barreira do respeito e vai passar para a libertinagem. E quem dá o exemplo da música em casa, damos o exemplo da música no carro, ou de uma pessoa que está no transporte público a ouvir a sua música de forma alta, que para ela própria até é insuportável, faz mal, né, aos seus aparelhos auditivos, mas ela quer mostrar que ela está a ouvir essa música. São todas atitudes como essa que nós executamos dia após dia, e essas atitudes, elas melhoram a nossa sociedade ou elas têm piorado a nossa sociedade? A minha opinião em relação a isso, vejam o vídeo em relação ao livre-arbítrio, é que o livre-arbítrio é um mecanismo, e aqui que nós entramos no ponto-chave, é um mecanismo para causar a desordem. É um mecanismo para te levar ao incumprimento de todas as regras morais que se possa existir. E é um mecanismo para que tu vires as costas para Deus. É o melhor mecanismo para virar as costas para Deus. É esse o grande mecanismo ao qual todos nós já estivemos dentro, muitos ainda estão, e é esse mecanismo que vem causando todo esse estrago na sociedade. E as pessoas não se apercebem disso. Poucos pensam quais são as reais consequências do livre-arbítrio. E se todos defendem que querem uma sociedade mais justa, então olhem aonde o livre-arbítrio começa e como ele começa e qual é a consequência dele ter iniciado e qual é a consequência se ele não tivesse sido iniciado, ou melhor, como era antes. E decidam o que vocês preferem para as vossas vidas. Sendo assim, vocês podem ter a visão de como as coisas eram antes, como passaram a ser, e façam aqui a vossa escolha, a vossa decisão em aceitar Deus ou continuar-se a rebelar contra Ele. A segunda situação, e como eu já disse, é uma causa do livre-arbítrio dentro
da sociedade a ideia da dualidade. Essa ideia da dualidade, junto do livre-arbítrio, vem trazer que existe uma entidade que possa competir com Deus. Não existe uma entidade que possa competir com Deus. Nada pode competir com Deus. Daí, todas as disputas está sempre em ser um melhor e outro pior. É buscar tornar alguém pior do que tu próprio, para que tu sejas melhor. Quando deveria ser ao contrário. Quando deveríamos procurar elevar o próximo, para que o próximo também eleve a nós. E ambos conseguíssemos assim estar cada dia mais num patamar mais alto. Mas a dualidade vem te trazer a rivalidade. E é dentro dessa rivalidade, dessa disputa, que tu vais procurar ser superior a outro ser. Quando tu deverias estar preocupado, deverias estar a procurar ajudar o outro ser a chegar no teu nível. Para que ambos pudessem ter um conhecimento sobre determinada matéria ao mesmo nível e pudessem discutir à procura de um patamar mais alto. Essa ambição de ser o único, ser o melhor, é uma causa da dualidade aplicada nas nossas vidas, na competição devido ao livre-arbítrio. O segundo pilar, e que esse, sem sombra de dúvidas, já demonstrou que não funciona, é a democracia. Por que a democracia não funciona? Porque na democracia, tu vais dar o direito de escolha para pessoas que não têm a capacidade de escolher os seus governantes. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que escolhe um determinado político para ocupar uma posição política, porque acha que ele é bonito, porque ele usou uma boa retórica, porque ele falou tudo aquilo que tu quiseste, então tu vais votar nele, sem conhecer minimamente o passado dessa pessoa, o que essa pessoa realmente conseguiu construir de bom. Ela conseguiu fazer algo na vida dela, aonde ela entrou, aquilo não era bom e passou a ser bom, passou a ser útil para a sociedade, antes dela procurar ocupar esse cargo? As pessoas não fazem essa pergunta. Quando nós estamos aqui a falar de partidos, eu já explanei em relação à questão partidária. Os partidos estão a tomar de assalto os países. Quando uma pessoa vota num candidato para ocupar um cargo político, porque ele é de um determinado partido, tu também não estás capacitado para fazer uma escolha justa e correta. E ainda temos todos aqueles outros que fazem do voto apenas um instrumento sem importância. Ele vai e vota, não interessa em quem. Independente do voto ser obrigatório ou não, ser obrigado ou não a votar, quem não participa da política deixa-se ser governado por outros. Logo, perdes todo o direito de poder contestar, porque tu não votaste, tu não participaste. Então, esse direito de contestar já não é válido. A importância também, já deixei aqui explicado para vocês, a importância de não permitir que uma pessoa esteja no governo por mais de 4 anos. Também já deixei aqui um vídeo no canal sobre isso, está na parte de política. Agora, o que essa mecânica da democracia vem trazer? Ela te dá uma falsa ilusão de que tu tens uma escolha, voltada lá novamente ao livre-arbítrio. Estás a ver a conexão que tem aqui, a escolha. Tu pensas que tu podes escolher, tu achas que tu podes escolher, quando na verdade tu não podes escolher, né? Porque tu não sabes as consequências da tua escolha.
Tu não tens um exemplo dessa pessoa para poder garantir ou te dar minimamente segurança de que ela vai beneficiar a sociedade, que ela vai transformar a sociedade, aquela parte que não é boa dentro da sociedade, ela vai transformar a sociedade numa parte boa. Vai fazer a transformação. Que é esse o papel do político. Fazer com que a sociedade melhore. Daí, esse sistema democrático é falso, é ilusório. E por que eu digo isso? Justificando com as duas partes que eu falei anteriormente. Uma pessoa vota sem saber o porquê que está a votar, por causa de uma retórica. Ou a pessoa vota por causa de um partido. Ou ainda, há muita gente que vai lá desperdiçar o seu tempo e vota em qualquer pessoa, sem saber nada. Quer dizer, a democracia só vem ajudar a colocar pessoas incompetentes no cargo. E são esses mesmos incompetentes que vão continuar a te iludir para que eles lá continuem. E vão criar leis para te circundar de uma maneira, vão criar leis para te colocar dentro de uma redoma, ao qual eles têm o completo domínio. Como já mencionei também no outro vídeo, há uma série de coisas que os políticos não devem de ter. Não devem de ter imunidade parlamentar, não devem ganhar mais do que o salário mínimo que eles votam para o povo. Porque eles estão ali para servir o povo. Eles não estão para se servir do povo. E a democracia, ela serve-se do povo. Ela literalmente serve-se do povo. E é através dessa democracia que hoje nós temos uma grande corrosão dentro do mundo. Que são países a tentar influenciar outros países, seja no comércio, seja na forma estratégica de gerir o seu país, seja para trazer recursos, seja para vender recursos. Isso só acontece por causa da democracia. Porque se nós instaurarmos a aristocracia, não a palavra aristocracia como vocês conhecem, que é completamente errônea, foi deturpada, né, pelos burgueses, achando-se que eles realmente eram superiores. Não é superiores na estupidez, mas sim superiores em capacidade de assumir uma posição e fazer melhor do que o outro que se ofereceu a fazer. Melhor do que aquele que faz a retórica, traz a retórica. Porque depois, na prática, a retórica sai e ele não tem essa capacidade. E a aristocracia vem justamente trazer o melhor para aquela função. Daí, não haver necessidade partidária. Porque os partidos corroem a sociedade. E para os partidos é benéfico essa ideia de liberdade, essa ideia de ilusão ao escolher. Porque depois o que acontece? Tu escolhes um deputado, um ministro, um presidente, quando tu tens esse poder, né, para escolher, e os partidos fazem com que essa pessoa trabalhe da maneira que eles desejam. Isso não pode acontecer dentro da sociedade. A sociedade não tem que trabalhar com partidos, não deve existir partidos, porque o partido é o primeiro ponto para a corrupção, é o primeiro ponto para a ditadura. É através de um partido. Agora, quando a sociedade é gerida por pessoas que participam da sociedade, por pessoas que transformam a sociedade em pontos onde não eram bons, não eram favoráveis para a sociedade, ela consegue transformar, melhorar esses pontos. Esses são, sim, aqueles que estão mais capacitados para governar. Agora, o último pilar e o mais importante de todos é a ignorância. Vejam, a ignorância é a base de todos os outros. Ela está na base de todos os outros. E por quê? Quando Adão
opta por escolher o caminho do conhecimento e não o caminho de Deus, havia ignorância no ser dele sobre as consequências. Ele não sabia das consequências. Quando nós, como cidadãos, escolhemos pessoas para ocupar cargos políticos sem sabermos quem são essas pessoas, realmente se essas pessoas têm ou não prova das suas capacidades para ocupar aquele lugar, quando nós fechamos os olhos para todas as leis que são votadas em parlamento, que por essas mesmas pessoas aos quais tu elegeste, sem as conhecer, com base na ignorância, acabas por viver numa sociedade onde ela ignora os seus próprios direitos. E vejam, existe algo em qualquer país ou nação, ou federação, que aqui também é uma outra palavra que é importante. As pessoas veem país, veem uma nação, mas esquecem as federações. E por que eu estou a dizer isso? Porque nós já tivemos a USSR, né? Federação dos países que formavam a antiga União Soviética. Nós temos a Estados Unidos da América, Federação dos Estados Unidos da América, Federação dos Estados Unidos do Brasil. Isso é diferente de quando tu falas Portugal como país, por exemplo, ou quando tu falas Espanha como país, França como país. São sistemas diferentes e mostra que ambos, em qualquer um desses sistemas, existe uma coisa que é fundamental, que é a Constituição, que é aquilo que forma, que dá corpo e cria a unidade. Isso jamais, e de forma alguma, poderia ser vilipendiado. E todas as constituições no mundo todo, inteiro praticamente, sofrem desse mal. Grande parte delas está dentro da democracia, que constantemente está tentando colocar um adendo, alterá-la. Depois vem as partes mais graves, que está dentro dos países que são ditadores. E esse, seja uma ditadura de esquerda, seja uma ditadura de direita, é indiferente. É ditadura. É um controle absoluto por parte de uma pessoa, sem o interesse em promover o bem ao país. É um interesse em promover o bem à sua ideologia política, o que é diferente. O que é bastante diferente, ser governado por um ditador, com uma ideologia política por trás, um partido por trás, ou um militarismo por trás, que é outra coisa que tem acontecido muito, e já aconteceu muito na história, com ser um homem a governar para promover o bem. Tem bastante diferença. Uma coisa é ditadura, outra coisa é a aristocracia. E, geralmente, esses países que são ditadores vão sempre tentar alterar a Constituição para dar mais poder a quem já está demasiados anos no poder. Por isso, como já referi, não permitam que nenhum político, que nenhum grupo partidário altere a vossa Constituição sem vocês a compreenderem. Não permitam isso. Porque a alteração da Constituição é um caminho para a ditadura. É um caminho para tirar-te os teus direitos. E aqui, quando eu falo em direito, não estou falando de liberdade, porque essa liberdade que vocês julgam ter está alienada a uma libertinagem. E é justamente essa libertinagem que ela deve cessar. A liberdade de escolha que nós temos a escolher entre Deus ou não, e promovendo, dentro dessa liberdade, um mundo equilibrado entre todos os seres humanos, entre todas as espécies animais
e entre a natureza. E nós, como seres dominantes até agora, devemos sim preservar o nosso meio ambiente. E quando eu digo meio ambiente, estamos a falar da flora e da fauna. E devemos preservar a vida, mas não em excesso. Por isso, a redução populacional é algo necessário. Já tivemos provas de que existem demasiadas pessoas dentro do planeta nesse momento. E qualquer crise, por exemplo, nessa crise que nós temos agora, né? Que estamos aí a passar por uma doença que abrandou, claro que abrandou. Abrandou porque as pessoas deixaram de se comunicar. Porque se as pessoas continuassem a comunicar-se, a doença ia continuar se espalhando. O que acontece em relação a essa doença? É que a doença tem uma taxa alta de mortalidade, sim, comparado com uma gripe normal. Em termos globais, nós não tivemos os dois hemisférios na parte de inverno para fazer a análise global, né? O inverno apenas está a começar no hemisfério sul. O que eu quero dizer com isso, então, nós não conseguimos falar que mata menos do que uma gripe. A questão aqui está, uma gripe, raramente tu vais precisar ir ao hospital para se medicar. Se tu não ignorar os sintomas, tomar algum cuidado com a tua pessoa e fazer uma automedicação daquilo que é aconselhado e daquilo que é permitido dentro do seu limite, sem excesso, né? Uma automedicação, a qual é comum para baixar a febre, para ajudar numa questão alérgica. Obviamente, passando os dias prescrito na bula, deve-se procurar um médico. Mas grande parte não necessita de procurar um médico. Quer dizer que uma gripe normal, como nós sempre temos todos os anos, né? Todos os países passam por isso, penso eu. Não vou dizer todos, porque eu não conheço todos os países, não sei como funciona todo o sistema em todos os países. Mas muitos países têm a questão da gripe, logicamente. O sistema de saúde consegue dar conta. Agora, a gripe sancional, ela não tem uma taxa de infecção tão alta quanto esse vírus. Esse vírus, por exemplo, uma pessoa dentro de um elevador espirra, todos passam a ser infectados. Na gripe sancional, não. A pessoa espirrou, talvez tu já tivesse aquele vírus antes. Já tem imunidade àquele vírus, então não vai ser infectado. Agora, qual era o verdadeiro problema dentro desse vírus? O verdadeiro problema é que a taxa de infecção sendo alta iria fazer com que o sistema colapsasse. Colapsando o sistema de saúde, iria colapsar os outros sistemas também, que era impossível não colapsar. O financeiro ia ser atingido. Entretanto, tomou-se a medida do isolamento, que era justamente para tentar reduzir, justamente para tentar fechar e tentar-se buscar uma cura, né? Um método para fazer com que as pessoas se recuperassem. Entretanto, isso demonstrou-se com algum sucesso, obviamente, diminuiu-se a taxa, teve implicações em outras áreas, como desemprego e como na própria parte financeira. Mas é melhor ter esse impacto agora, e nós percebemos que existem pessoas a mais no mundo, do que se as pessoas tivessem a continuar a viver de forma como se nada acontecesse, como se nada ocorresse. O sistema de saúde de todos os países iriam falir e o número de infecções iriam continuar a aumentar. O desemprego não ia ser causado porque as pessoas foram despedidas, ia ser causado porque as pessoas iam estar doentes e não iam poder ir ao trabalho. A quebra financeira ia acontecer pelo mesmo. Isso tudo acontece por quê? Porque existe a democracia, porque existe essa libertinagem, essa falsa ideia
do livre-arbítrio, que é essa competição para tentar impor em outro país a tua vontade, quando isso não deveria acontecer. Se nós reduzirmos a população, nós reduzimos a necessidade. Nós conseguimos fabricar aquilo que nós necessitamos dentro dos nossos países. E aquilo que é em excesso para nós podemos trocar, como era antigamente, nos primórdios. Era assim que esses grupos pequenos viviam, sendo eles nômades ou não. Eles viviam da troca. A troca era um veículo de aproximação, não era um veículo de domínio. Vejam a diferença que acontece hoje. A troca comercial e financeira, ela é um veículo de domínio, não é um veículo de aproximação. Deixou de ser há muito tempo. Daí eu trazer esse alerta, e há uma outra razão também, por que eu resolvi fazer esse vídeo e trazer esse alerta. Tenham atenção às coisas que vocês pesquisam na internet. Existe um canal, e esse canal, não vou estar mencionando aqui o canal, mas é um canal que anda a fazer várias notícias, a noticiar coisas que são pouco credíveis. Eu não vou aqui colocar se são verdadeiras ou falsas, ou se são fake news ou não. A questão aqui, porque eu também não fui pesquisar mais sobre o assunto que essa pessoa está a colocar insistentemente na internet. Mas a questão é, as fontes que essa pessoa usa não são fontes credíveis. E ela fala as coisas como se aquilo ali fosse verdade, como se aquilo ali fosse uma certeza. Então, tenham cuidado a isso. Tenham cuidado a esse pilar da ignorância e tenham cuidado a essa ignorância que serve como base em tudo em nossas vidas. Por isso, vamos começar a pensar como humanidade como um todo, vamos começar a cuidar do nosso planeta. Ao cuidarmos do nosso planeta, aprendemos a cuidar do nosso planeta, nós também vamos aprender a cuidar de nós próprios, olhando para a pessoa que está ao teu lado como um ser humano, como mais um ser que habita esse planeta. Não olhando na visão competitiva, mas olhando na visão evolutiva. Se despertarmos, que é isso que eu venho vos convidar, um despertar de consciência, se despertarmos a consciência para esses três pilares, nós vamos começar a limpar a sociedade de forma que ela venha prosperar sem guerras e com a vontade de Deus. A todos vocês, que ela esteja presente sempre ao vosso lado, ela esteja presente sempre dentro de vós e não deixem ela escapar devido à ignorância. Uma continuação, uma boa tarde a todos. E obrigado por assistir o vídeo.